Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí do plantão, para você que está nos acompanhando aí do seu expediente regular de serviço, para quem está na suga aí, dobrando a diária, para você que está em sua casa relaxando no momento de folga, para você que está em home office. Todos vocês sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Academia de Polícia Civil do Estado da Bahia. Hoje nós temos um tema muito legal para trabalhar, que é a interoperabilidade entre os sistemas PPE e PJE. Eu sou Arthur Guimarães, delegado de Polícia Civil. Aqui no estúdio comigo temos Anderson, Rodrigo Manciola, investigador, e Marlon Guerra, também investigador. Sejam muito bem-vindos e já a gente volta. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Vamos lá, estamos de volta aqui. E já estamos no nosso ambiente comum, no nosso hábito aí, que é a tela inicial do PPE. Certinho? Nós não vamos fazer um procedimento do começo, porque não é o que interessa. A gente já sabe como funciona, já sabe registrar uma ocorrência, já sabe despachar, já sabe produzir peças, já sabe anexar documentos, já sabe anexar outros arquivos, já sabe fazer assinatura, mas talvez a assinatura a gente vai aprender uma nova modalidade aí, a gente já sabe fazer assinatura eletrônica. E agora o que interessa para a gente é remeter um procedimento ao judiciário via interoperabilidade. Certinho? E é o que a gente vai trabalhar hoje. Qual é o nosso primeiro passo, já que a gente já tem todo o documento produzido, todo o inquérito produzido. A gente já preparou um antes aí, previamente a gente preparou aqui, é meio receita de Ana Maria Braga, a gente já deixa prontinho antes para poder agilizar para vocês. Então, eu já tenho meu auto de prisão em flagrante. Qual é o número aí, Rodrigo? É 568, número 568, e é nele que a gente vai trabalhar. Pronto. Antes de mais nada, nosso primeiro ato é editar, senão a gente não consegue trabalhar no procedimento. Vamos lá. Editar. Movimentações. Vamos lá na aba Movimentações. A aba Movimentações, historicamente, serve para a gente registrar, como o nome já está querendo indicar, a movimentação do procedimento. Hoje, ela já vai servir para algo mais. Além de registrar a movimentação do procedimento, além de registrar um despacho, é a partir dela que a gente também vai fazer a remessa do procedimento ao judiciário. Vamos lá? Então, clicou em Movimentação, Despachar. Despachar, aí ele já tem tipo de despacho. E aí a gente já vê a nossa primeira mudança. Antes a gente tinha um leque limitado de despachos, que tinha despacho, remessa parcial, remessa final. Hoje a gente já tem uma quantidade maior de opções. E a primeira delas aí já está dizendo aí, ó, comunicação de APF. Um pouquinho mais abaixo a gente vai ver logo aí, ó, medida protetiva de urgência. Cadê ela? Apresentar aí, pronto. Medida protetiva. E outras tantas movimentações que vão surgir nessa medida. Quando a gente não tiver uma específica, como é o caso aí, comunicação de APF, ou como é o caso de medida protetiva de urgência, mas eu preciso fazer, por exemplo, uma representação por interceptação, que a gente não tem uma modalidade específica aí, a gente escolhe remessa parcial. Mas quando eu tenho modalidades específicas, eu vou na específica. No nosso caso, a gente está usando um auto de prisão em flagrante como exemplo, a gente vai selecionar comunicação do APF, certo? Prontinho. Depois que eu seleciono, eu já tenho uma nova opção. Observem que abaixo dessa seleção já aparece aí, ó, tipo de procedimento do PJE, ou seja, ele está buscando a equivalência desse nosso procedimento já na esfera do PJE. Para nós aqui, a gente tem a modalidade inicial, complementar ou vinculado. Essas três modalidades representam modalidades que existem na tela de usuário externo do PJE. No PJE, o inicial corresponderia ao novo processo. Se eu fosse registrar um novo procedimento lá no PJE, eu iria em novo processo, né? O painel do representante processual, novo processo. O complementar representa uma petição intermediária, uma petição de juntada, de complementação de documentos de um processo que já existe. Eu não quero iniciar um novo processo, eu só quero juntar nesse processo que já existe uma petição, ou seja, dentro daqueles próprios autos, uma nova petição. Certinho? Já o vinculado, é a terceira hipótese, é aquela situação em que eu não quero juntar uma nova petição dentro de um processo que já existe. O que eu quero é
uma distribuição por dependência, uma distribuição por conexão. O que eu quero é criar um novo procedimento, procedimento esse que vai ficar apenso a um primeiro procedimento que eu possua. Então ele é vinculado. Por que não chamou de pré-evento? Porque podia ser uma modalidade de conexão, podia ser uma modalidade de continência ou qualquer outra modalidade. Então vinculado está significando aí que ele é apenso ao outro. Exemplo, eu fiz uma comunicação do flagrante já e depois eu preciso remeter um pedido de busca e apreensão ou de prisão preventiva de uma outra pessoa que não foi autuada em flagrante, ou de interceptação, quem sabe a investigação está se desdobrando. Eu não vou fazer uma petição de juntada nos autos do auto de prisão em flagrante. Eu vou fazer um apenso, um novo processo que vai ficar vinculado àquele, porque o juízo pré-evento já foi definido. É aquele que apreciou a comunicação do prisão em flagrante. Então eu vou fazer vinculado. Mas fiquem tranquilos aí que eu estou dando só uma explicação panorâmica aqui, mais técnicazinha um pouquinho, mas a gente vai fazer passo a passo. Hoje o nosso objetivo é fazer uma remessa inicial, uma remessa complementar e ao final uma remessa vinculada. Vamos lá? Como a gente está falando da comunicação, eu não tenho o primeiro processo, é a primeira vez que eu estou fazendo a comunicação, então ela é uma inicial. Selecionei aí eu marco em observações, comunicação de prisão em flagrante, comunicação de APF. Pronto, apareceu o botãozinho lá despachar. Observe que essas informações que eu estou registrando aí agora em relação às observações não vão para o PJE, é só para controle interno do PPE. Amanhã depois eu preciso saber o que é que eu estava fazendo, eu tenho uma rápida descrição do que é que eu fiz. Isso não segue para o PJE, tá ok? Vamos lá, despachar. Pronto, essa já é a minha tela de interoperabilidade e ela me dá 4 etapas. Observe que a gente tem 4 etapas, a gente está na primeira. Essas 4 etapas levam a gente aí no caminho da felicidade. É quando a gente conclui a interoperabilidade. Certinho? Nessa primeira etapa aí, a gente já observa aí que é uma tela relativamente familiar, porque é a tela de seleção da ordem das nossas peças. Então, quando a gente vai fazer a montagem dos autos, né, vai encartar ele para imprimir ou digitalizar e remeter como usuário externo do PJE, a gente já sabe como é que a gente faz isso aí. Então a primeira coisa que a gente tem a fazer é selecionar a ordem das peças. Então já está na ordem aí, Rodrigo, já colocou tudo na ordem? Pronto, você pode modificar, a gente já conhece isso, clicando na setinha para cima ou na setinha para baixo. Isso modifica a posição que cada uma das peças se encontra nos autos, ou além disso, pelo lado esquerdo eu posso selecionar e arrastar essa peça até a posição que eu desejo. Então eu seleciono ela e arrasto até a posição. Então eu posso mudar pelas setinhas, para cima e para baixo, ou arrastando. Certo? São as duas modalidades. Observem ainda aí que tem uma coisa interessante. Algumas das caixinhas estão marcadas com a possibilidade do checkbox, né? Estão em branco e eu posso selecioná-las. E outras estão com o izinho azul, o hintzinho. Rodrigo, para aí sobre o i. Vamos ver o que é que ele vai me dizer. O que é que ele quer dizer com isso aí? Tá aparecendo aí? Pronto. Não é permitido, é porque de onde eu estou aqui eu não enxergo. Vamos lá. Não é permitido o envio de peças sem assinatura eletrônica. Pronto. É isso que quer dizer. O hintzinho não aparece para mim, eu tenho que ler aqui na tela de Rodrigo. Mas é isso que quer dizer. Significa afirmar: existem peças que foram produzidas no meu auto de prisão em flagrante que não foram assinadas eletronicamente. Então, não estão assinadas eletronicamente. E aí, antes de remetê-las ao TJ, eu necessariamente preciso assinar. Se eu não assinar, ele não remete. Certinho? Então, o que é que eu vou fazer aí agora? Eu vou fechar. Eita, perdi tudo? Não, a gente vai ver já já. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vou fechar, vou lá em peças. E aí eu vou verificar quais são as peças que ainda estão pendentes de assinatura. São essas aí, já está aparecendo. Vou selecioná-las todas. Pronto, selecionei e agora já apareceu mais uma novidade super legal. Já era um pedido antigo de quem é bom usuário do PPE e agora já se tornou realidade, que é o quê? Assinatura em lote das peças. Eu já posso assinar as peças em lote.
Então eu estou fazendo meu flagrante, estou fazendo meu procedimento, eu posso pedir já para as partes, ó, vamos dizer, os policiais militares, a vítima, o interrogado, todo mundo mais que participou daquele ato, fazem a assinatura. O delegado e o escrivão, que geralmente ficam para o final, podem deixar todos assinar e assinam em lote no final, porque vão precisar assinar todas as peças. Então, como é que eu faço a assinatura em lote? Seleciono cada uma das peças que eu desejo assinar e depois clico em assinar em lote. Vamos lá? São todas essas, ele pede a confirmação. São essas as peças que você deseja assinar realmente? Você vai dizer sim. E você deseja assinar em que condição? Aí vai dizer o polo que você deseja assinar. Pronto. Selecionou aí? Assinar. Pronto. Ele já vai fazer a leitura e a assinatura em lote de todas essas peças. Obviamente, se você seleciona uma peça, ele faz a assinatura mais rápida. Se você seleciona várias peças, ele tem que, embora você selecione a assinatura em lote, o sistema vai assinar uma por uma, né? Não é um bloco único de assinaturas, ele vai assinar uma por uma e vai gerar a sua assinatura correspondente. E como é que aparece para mim? Do mesmo jeito que sempre aparece. Ó. Ele vai pedir, ó, autenticar como usuário do Sinesp Segurança. O que é que eu vou fazer? Meu CPF, minha senhazinha, tudo tranquilo. Lindo. Quem está assinando aí é Rodrigo, assinando todas as peças. Direitinho, prontinho. Observe aí que ele está dando a informação. Ó, quais foram as peças que foram assinadas. São todas essas aí. E ele pergunta quais delas você deseja visualizar. Pronto. Pode assinar aí. Vamos lá. Se eu selecionasse e ir alterando ali, alternando em cada uma delas, eu poderia visualizar os documentos antes de assinar. Concluída a assinatura, só fechar. Prontinho. Concluir. Observe que esse era o procedimento que eu faria peça por peça no método tradicional, mas agora eu consigo fazer todos de uma única vez. Observe lá na direita, agora como todas elas já aparecem selecionadas, todas elas já com assinatura, tudo ok. Certinho, pessoal, pronto. Feita a assinatura das peças, eu posso avançar, então eu retorno lá para movimentações. Observe que a movimentação que eu iniciei do despacho agora está em laranja, ou seja, eu iniciei e não concluí. E aparece um novo ícone pra gente aí, aqui no cantinho direito, no cantinho de cá. Aqui, pronto. É o mesmo da aula aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa que tá no espelho, você fica todo atrapalhado. Então, aparece aqui uma opçãozinha de um aviãozinho de papel. Pronto. Agora é clicar nesse aviãozinho de papel, que ele significa a remessa ao PJE. E eu posso retomar o meu procedimento de qualquer etapa em que eu esteja. A gente tem 4 etapas e em qualquer etapa eu posso retomar. Observem que antes, as peças que apareciam com o izinho, com o hintzinho, indicando que precisava a assinatura eletrônica, agora já estão todas disponíveis para serem selecionadas para remessa. Vamos lá? Então, já que já estão todas na ordem, eu vou selecionar todas. Pronto, todas selecionadas. Rodrigo, desmarca aí umas 4 peças aí. Porque essas daí vão servir para a gente fazer as complementares. Desmarca aí 4 peças, pronto. Beleza, pode deixar aí. Vamos remeter só essas aí, vamos deixar umas para depois. Avançar. Nesse momento, o sistema começa a gerar o meu arquivo único. Quem vai gerar o arquivo único agora é o sistema. Não sou mais eu que preciso ficar criando um PDF em relação a isso. E mais, o próprio PPE já vai subdividir este arquivo nos tamanhos admitidos no PJE. Se por acaso o arquivo que eu estou gerando em PDF for maior do que o tamanho aceito pelo PJE, o próprio PPE já se preocupa em dividi-lo em outros arquivos. Então ele não vai ultrapassar, eu não vou precisar ficar usando outros mecanismos de manipulação do PDF para poder dividir e saber fazer a conta certinha. Quem faz isso já é o PPE automaticamente. Além disso, a gente consegue selecionar aí, nessas opções, com segurança, arquivos de texto, ou seja, as peças produzidas, ou arquivos de imagem. Então eu posso ter fotografias registradas, prints de tela, eu consigo transportar tranquilamente. Eu consigo fazer também com áudio e vídeo? Consegue. Entretanto, com áudio e vídeo,
ele apresenta algumas instabilidades por conta do PJE. 90% das nossas ocorrências a gente vai usar basicamente arquivos de texto, no máximo imagem. Áudio e vídeo é exceção. E aí eu tenho um áudio e vídeo e preciso remeter, o que é que eu faço? Eu posso fazer por esse processo que a gente fez agora, selecioná-los, ou eu posso remetê-los ao final. Eu vou ensinar isso depois, só estou fazendo já a ressalva para deixar registrado. Pronto, gerei o arquivo. Esse arquivo de PDF é o que eu agora preciso assinar digitalmente. Vale lembrar, a assinatura digital difere da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é aquela que a gente faz com usuário e senha, que já estamos acostumados a fazer pelo PPE. A assinatura digital é aquela que exige um certificado digital. Ela é prevista em lei e, no caso, a gente tem esse certificado digital através do token. Nesse caso aí, é essa assinatura digital que a gente precisa para remeter o procedimento ao PJE. Essa assinatura é feita agora, não precisa mais do PJE Office, do usuário externo, do assinador externo do PJE. Eu tenho no próprio PPE um assinador, o Serpro, o assinador Serpro, que é próprio do PPE, independentemente do PJE Office. Como é que eu vou saber se a peça está assinada, se não está, se está pronta para ser remetida? Rodrigo já está mostrando aí, ó. Assinado, a gente tem logo embaixo, ó, não. Se ela tivesse a possibilidade de estar assinada, ela já estaria com o nome sim ali, significando que ela já foi assinada. Pronto. Mas eu quero mostrar para vocês a funcionalidade do PJE, do assinador Serpro. A gente vai fazer pelo assinador Serpro, depois a gente vai fazer com o PJE Office offline. No assinador Serpro eu tenho um botãozinho verde em cima aí, ó, assinar todos os arquivos. No caso da gente aí é um só, que só foi gerado um, não ultrapassou o limite de megabytes necessários para remessa para o PJE. Clica aí. Vamos lá, ele vai carregar, vai abrir uma nova tela e vai dizer, olha, o PJE, o Serpro, o assinador Serpro, só estou com o PJE na cabeça. O assinador Serpro está offline. Aí ele vai perguntar a você, favor habilitar. Pronto, ele já carregou sozinho. Por quê? Porque a gente já habilitou anteriormente. Se ele não tivesse habilitado anteriormente, vocês devem ter reparado durante um período, apareceu ali embaixo, habilitar assinador Serpro. Então você vai clicar ali e aguardar. Com um tempinho ele vai fazer a habilitação. Pronto, ele já vai responder. O assinador Serpro está online. Pronto, está apto a assinar. Clicar em assinar. Vamos lá. O assinador Serpro entra em ação, faz a leitura do meu certificado digital. Eu já coloquei previamente a senha, né, no primeiro acesso, ele já está disponível para assinar. E ele já deu aí o resultado para vocês, ó. Assinado por CPF tal, Arthur Guimarães. Prontinho, aí agora é só fechar. Acabou, já está assinado eletronicamente, ou digitalmente. Concluir. E a gente já tem o segundo passo pronto. Observe que saiu ali, ó, de assinado, antes tinha não, agora tem assinado sim. Meu segundo passo está concluído. Vamos avançar. Agora, Arthur, você disse que a qualquer tempo, em qualquer momento, eu posso fechar o PJE, a remessa do procedimento e retomar dessa etapa. É verdade isso? É sim. Corre aí até embaixo. A gente está na etapa 3. Se lembrem disso. Etapa 3. Fecha aí, Rodrigo. Fechou. Fui fazer qualquer outra coisa, saí, voltei, mexi no sistema, retorne para lá, movimentação, tá ali de novo, meu aviãozinho de papel, cliquei, olha aí, de onde ele retoma, da etapa 3. Ou seja, eu não preciso reordenar as peças e não preciso também fazer nova assinatura. A assinatura digital já está salva no sistema. Vamos lá? Aí agora sim. Essa tela 3 talvez seja a mais impactante de todas e aqui resume o sentido da interoperabilidade. Essa tela a gente já está no próprio ambiente do PJE. As seleções que a gente faz aqui são seleções que a gente vai depender de resposta imediata do PJE. Certinho? Já não é um preenchimento só no PPE, é um preenchimento que é feito no PPE e atinge diretamente o PJE. A primeira seleção que a gente faz é jurisdição. Vamos selecionar? Seleciona aí, a gente fez Salvador? Salvador, né? Então pronto, Salvador. Pronto, no momento em que eu seleciono Salvador aí, ele vai enviar essa informação para o PJE e buscar a resposta.
Selecionei a segunda opção, é a classe processual, que a gente já conhece lá do PJE. No nosso caso, eu selecionei que era a comunicação do auto de prisão em flagrante. Então, automaticamente, ele já me trouxe a resposta de auto de prisão em flagrante. Todavia, a gente podia estar falando de algum procedimento de remessa parcial que não fosse auto de prisão em flagrante. Eu precisaria buscar, dentre as opções que o sistema me fornecesse, qual seria esse procedimento, qual seria essa classe processual. No nosso caso, já veio o preenchimento automático. Vamos lá? Próxima tela, ou próxima seleção, é assunto principal. A gente já está acostumado a preencher ele também a partir da tela do PJE. No nosso caso, a gente vai selecionar a partir do tipo penal pelo qual o rapaz foi autuado lá. A gente colocou furto, não foi? O Rodrigo já selecionou aí, já marcou para vocês. Observe que a todo momento ele vai fazer consultando o PJE e devolvendo a informação. Porque eu seleciono, ele carrega a informação do PJE e me retorna. Vamos para a próxima tela. Assuntos acessórios complementares, que no nosso sistema ficou como demais assuntos. Eu posso selecioná-los. Então, vamos dizer assim, que fosse uma situação de corrupção de menores, que fosse uma situação de, sei lá, injúria, que fosse uma situação, qualquer outro tipo penal que eu deseje marcar aí, eu consigo selecionar também. Certinho? Qual é a minha indicação? Que vocês até selecionem um assunto secundário, mas apenas um. Não mais do que isso. Então, eu quero selecionar 3, 4, não. Selecione apenas um. Certinho? Então a gente colocou furto aí, talvez injúria, ou talvez furto e corrupção de menores. Seria uma outra modalidade aí que a gente poderia fazer. Furto, sei lá, e associação criminosa. Seria outra modalidade que a gente poderia fazer. Porque são categorias que a gente consegue conjugar, né? Se daqui a pouco a gente bota assim, talvez furto e ameaça já vai virar roubo, né? Então aí eu mudo lá o assunto principal. Mas selecionei um só aqui, ó, já está aí registrado, eu não seleciono o outro. Eu vou selecionar agora competência. Essa tela de competência são as varas que estão disponíveis para a seleção. Observe que para mim só está aparecendo aí auditoria militar. Por quê? Que é isso? Tem alguma coisa a ver? Provavelmente algum erro da conexão com o PPE-PJE. Lembra-se que eu havia comentado com vocês que eu sempre preciso, que a cada momento que eu seleciono uma tela, ele vai e me retorna com a informação. Então, acabou de acontecer isso aí. Rodrigo já foi fazendo automaticamente, mas era o que eu ia explicar a vocês. Se esse erro aparece, retornem às telas anteriores, selecionem de novo o assunto, selecionem de novo a jurisdição para permitir que o PJE recarregue as informações junto ao PPE. Então vocês podem tornar a preencher aí mesmo, sem precisar sair do sistema, e ele vai recarregar. Observe que o erro apareceu, Rodrigo já recarregou, selecionou de novo a opção de furto, e agora embaixo ele já deve ter aparecido aí. Qual foi aí, Rodrigo? Já tem todas as opções que a gente teria de competência, né? Primeiro eu selecionei a comarca, agora eu estou aqui, eles chamam de jurisdição, agora eu estou selecionando a competência, que é a seleção da vara. A gente está fazendo aí, no caso, a comunicação de um auto de prisão em flagrante. No nosso caso aqui em Salvador, a gente tem audiência de custódia. Em algumas comarcas a gente não tem audiência de custódia. As opções serão carregadas e irão variar de acordo com a realidade de cada uma das comarcas. Aqui em Salvador a gente tem várias opções. Dependendo do interior, a gente só teria como opção vara-crime, né? No nosso caso aqui, a nossa seleção vai ser o núcleo de prisão em flagrante, porque corresponde a uma audiência de custódia. Nos finais de semana, durante a noite, a gente vai ter o plantão unificado. Ele surge como uma das opções, porque a gente vai buscar a informação do PJE, o PJE vai devolver carregando com o plantão unificado. Então isso vai variar de cada momento que você esteja fazendo essa remessa. Certinho? Pronto. Vamos para a próxima. Prioridade. Prioridade também ele vai me abrir um campo amplo, vasto de opções. No nosso caso é uma prisão em flagrante, então a gente vai selecionar a prioridade réu preso. Ah, mas o réu também é idoso. Eu poderia selecionar? Em tese sim, mas eu não recomendo. Selecionem apenas uma modalidade de prioridade. No nosso caso foi réu preso. Vamos dizer, se a gente estivesse falando de uma violência doméstica, né, aplicável à Lei Maria da Penha, poderia selecionar violência doméstica. Mas aí, no caso, eu deixaria de selecionar réu preso. Só selecione uma espécie de prioridade. Veja aquela que mais se enquadra com o seu caso. Certinho? Pronto. Próxima etapa. Nível de sigilo. Nível de sigilo. A gente já tem aí, ó. Se a gente clicar aí do lado, o Rodrigo já clicou. Tem um hintzinho.
explicando para mim o que é que representa cada um desses níveis de sigilo. O processo público, o segredo de justiça, o sigilo mínimo e gradualmente. Né? A gente deve utilizar isso aí quando a gente estiver se tratando, por exemplo, de uma interceptação telefônica. Qual é o grau de sigilo? A lei exige que, se fosse fisicamente, 2 envelopes pardos, que seja entregue em mãos. Então aí eu uso o grau de sigilo máximo, porque significa que nem todos os perfis de usuários do PJE vão ter acesso a esse tipo de informação. Geralmente só o juiz ou o chefe de cartório. Aí eu não vou saber exatamente a equivalência de cada um deles. Né? Mas eu posso escolher também o grau de sigilo mínimo, que seria o segredo de justiça. O procedimento seria acessível para qualquer das partes e servidores do PJE. Né? Ou eu posso escolher o procedimento público, ou seja, não há qualquer grau de sigilo. Ele permite que qualquer pessoa consulte na consulta pública e identifique esse procedimento. Como nós estamos falando de procedimentos policiais e que versam sobre direitos e garantias constitucionais do indivíduo, eu sugiro que a gente coloque sempre pelo menos o segredo de justiça, que é o sigilo mínimo e permite acesso a todas as partes envolvidas, mas não admite a consulta pública. Excepcionalmente eu vou colocar como consulta pública, como eu disse. Se a gente estiver falando de algum caso em que já seja de domínio público, é possível colocar como consulta pública. Mas, se a gente está versando sobre direitos e garantias individuais, é uma sugestão, não uma imposição, que a gente escolha o grau mínimo, pelo menos o segredo de justiça. Obviamente, se eu estiver tratando de medidas cautelares, busca e apreensão, prisão, interceptação telefônica, bloqueio de contas e valores, sequestro de bens, eu vou escolher graus mais elevados. E quem é que vai graduar isso? Quem é que vai ter esse filtro? São os senhores no momento que estiverem selecionando. Do lado de cada seleção tem essa descrição e aí eu vou poder modular como eu achar melhor. Certinho? Vamos para o próximo passo. Órgão de origem. Órgão de origem ainda aparece aqui como uma das opções, mas a intenção é que a gente suprima essa tela. Para quê? Para que ela já haja uma seleção automática. Qual seria a seleção automática? Polícia Civil do Estado da Bahia. Mesmo que essa tela apareça para vocês selecionarem, selecionem Polícia Civil do Estado da Bahia. Mais à frente, ela deve sair dessa telinha e já ser uma seleção automatizada para a Polícia Civil do Estado da Bahia. Não selecionem as delegacias isoladamente, porque isso pode mais na frente representar um embaraço nos nossos registros. Selecionem Polícia Civil do Estado da Bahia. Próxima tela seria parte autora. Aí sim, o polo ativo, a parte autora, eu vou sempre selecionar a minha delegacia territorial, a minha delegacia especializada, a unidade onde a ocorrência se desenrolou e onde o fato foi apurado. No caso aí, Rodrigo já fez a seleção, primeira DT de Barris, pronto, tá ótimo. Poderia ser qualquer outra unidade policial, poderia ser Tancredo Neves, poderia ser Piripiri, qualquer uma delas. A gente vai encontrar Rio Vermelho, ele está aí selecionando. A gente vai selecionar de acordo com a nossa territorial ou a nossa especializada. Todas elas já estão devidamente cadastradas, tanto na capital quanto no interior do estado. Então vocês vão selecionar aí. Isso aí é importantíssimo, porque é isso que garante que mais tarde nós vamos receber, de acordo com nossas unidades, as intimações, os desdobramentos judiciais desse nosso procedimento. Então, decisões que sejam feitas ou intimações que sejam necessárias tomarmos ciência vão vir a partir dessa seleção aí em relação à parte autora. Certinho? A próxima hipótese está inclusive gravada em vermelho. Selecione o polo passivo. Então seria o acusado, o indivíduo que está sendo investigado, talvez já indiciado, talvez apenas suspeito, mas o polo passivo da nossa demanda aí. Então depende do grau em que esteja a sua investigação, mas eu tenho que selecionar. Ele me dá duas opções que são os envolvidos, mas eu vou selecionar apenas um deles. Qual é? Veja aí, o Rodrigo está visualizando aí melhor que eu. Pronto, suposto autor do fato, polo passivo. É só ele que eu vou selecionar. E o outro eu preciso marcar? Não, não marque. Marque apenas e tão somente aquele que seja o polo passivo. Vamos lá? Selecionei tudo, avançar. Pronto! Já estou na última etapa, quarta etapa. Deseja enviar o procedimento para o PJE? Concluir essa remessa? Vamos lá, concluir. Prontinho.
nesse momento, toda aquela gama de informações que a gente preencheu, todos aqueles dados que foram enviados, estão sendo remetidos ao PJE. O PPE já está fazendo aquela conexão automática e remetendo ao PJE. Essa conexão entre um sistema e outro pode durar até 8 minutos. Então, não cliquem novamente, não fiquem clicando concluir. Aguardem a conclusão do sistema sozinho. E mesmo que depois da conclusão ele não lhe retorne nenhuma informação, antes de você clicar em concluir de novo, aperte F5, atualize o seu navegador, seja apertando F5 ou ali naquele girozinho ali do canto superior. Isso significa dizer, não mexa ainda não, viu, Rodrigo? Você está aqui comemorando, mas não mexa não. Isso significa dizer que você tem que atualizar a sua página antes de certificar-se de que não foi enviado. Então você atualiza e vê se houve a remessa ou não. Se não houver remessa, aí você tenta novamente. Porque se você ficar tentando o tempo todo, você pode comunicar 3, 4, 5 vezes o mesmo procedimento e gerar 3, 4, 5 vezes processos diferentes, o que não é o objetivo. O desejável é que aconteça o que aconteceu aí, ó. Peticionar processo PJE. Ele lhe retorna a informação de que o protocolo foi feito com sucesso. Essa mensagem é o desejável. Mas como ela depende de um retorno do PJE, nem sempre ela acontece. Se ela não acontecer, vocês vão seguir esses passos que eu acabei de falar. Apertar F5, atualizar a página de vocês e verificar. Certinho? Vamos lá. O nosso deu tudo certo. Fecha aí. A minha movimentação, que antes estava laranja e tinha um aviãozinho do meu lado direito, como é que ele está agora? Ó, já tornou-se preto como as outras. Apareceu um martelinho ali da justiça, significando que houve uma remessa via interoperabilidade. E já apareceu também ali, ó, do lado protocolo, um número que é exatamente o número do processo no PJE. Aí eu tenho ali um izinho, ó, um hintzinho, clica aí no hintzinho. Ele vai me trazer umas informações, ó. Essas informações, data do envio, né, do recebimento do procedimento, a hora do recebimento e o número de protocolo. Tá vendo aí? É o número do processo. Tem ainda órgão recebedor, PJE e um hiperlink aí. Clica aí. O que é que isso quer dizer? Clica aí, ele vai carregar para mim. Abriu aí para eu baixar um arquivo. Baixa aí na área de trabalho, salvar. Abre esse arquivo aí para mim. Que arquivo é esse aí? Vamos ver. Bora, minha gente. Emoção, emoção, emoção. Olha que lindeza. Olha que lindeza. Agora é o meu conselho para vocês. Ó. Pega isso aí, tira um print dessa tela. Pode emoldurar. Pode emoldurar. Isso aí é a prova da remessa do procedimento via interoperabilidade. Em momento nenhum eu precisei sair do PPE para acessar o PJE e concluir o meu envio. Observe que ele está registrando aí o número do processo de origem, o órgão julgador que foi selecionado, a jurisdição, o tipo de procedimento, o arquivo que foi enviado, o tamanho do arquivo, a parte autora, quem é, tudo certinho, o requerido, tudo corretamente registrado no sistema. Perfeito, pessoal. É isso aí que a gente deseja. Ok? Opa, volta ali, Rodrigo. Volta ali, que eu vou matar uma curiosidade aí do pessoal também. Pronto, vá. Selecione aí o mesmo documento. Não tem problema nenhum não. Para matar essa curiosidade. Desça aí a tela. Aí embaixo aparece, ó, protocolado por Heloísa Campos de Brito. É nossa excelentíssima delegada geral da Polícia Civil do Estado da Bahia. E por que foi protocolado em nome dela e não no meu? E nem vai ser dos senhores? Porque a representante da Procuradoria Polícia Civil como um todo é a doutora Heloísa como delegada geral, como representante máxima do órgão. Então, significa dizer, enquanto o PJE não evoluir para admitir o registro por CNPJ, Polícia Civil do Estado da Bahia, os protocolos vão sair emitidos pela representante máxima do órgão, no caso, doutora Heloísa Campos de Brito. Observem aí que tem o dia e horário que foi recebido o procedimento, é a data de hoje que a gente está gravando, certinho? Estamos aqui gravando dia 30/11/2022, às 16h49. Fecha aí, fecha aí, fecha aí.
Pronto. Vamos lá em anexos. Mostra aí, pessoal. Pô, Arthur, eu baixei ali, tem um hiperlink? Tem. Ó que lindo. Ó, essa é outra lindeza do sistema. Quem é que está aí como anexo do meu procedimento? Olha aí, baixa aí. Quem é o anexo? O meu comprovante de protocolo. Ele já está aí. Então eu não tenho nem aquele trabalho de baixar, fazer o download do comprovante de protocolo e depois fazer o upload no sistema do PPE. Ele já anexa automaticamente o meu comprovante de protocolo. Então é aquilo que eu falei, quando ocorrer aquele erro, atualizem a tela e corram até os anexos para verificar se no anexo não já chegou o comprovante de protocolo. Mesmo que o PJE não lhe comunique aquele protocolo bem sucedido, ele vai lhe retornar o comprovante de protocolo. Então vocês verificam aí como anexo. Certinho? Beleza? Tudo ok? Gostaram aí? Acabamos. Super simples. O que é que fez demorar? O fato da gente ir explicando aqui. Mas são só 4 passos. Agora a gente vai fazer um bem rápido. Vamos de novo. Faz de conta que teve essa remessa, essa comunicação do auto de prisão em flagrante, mas eu esqueci de juntar o laudo pericial, ou o laudo não chegou logo, só chegou depois, eu fiz a comunicação. Eu preciso fazer uma complementação dessa minha comunicação da prisão em flagrante, ou seja, eu preciso juntar uma petição nesse mesmo pedido, nesse mesmo processo, nesse mesmo procedimento que eu já protocolei. Como é que eu faço agora? Vou lá em movimentações. Pronto. Despachar. Qual é o tipo? Pronto, aí eu vou. Como é que é aí? Vai descendo aí. Remessa parcial, né? Eu já fiz a minha inicial aí, que foi a comunicação. Foi remessa parcial. Essa agora ele me perguntou de novo. Tipo de peticionamento no PJE. Inicial, complementar ou vinculado. Apareceu uma outra opção aí, Arthur. Não protocolar no PJE online. Essa última opção se refere à hipótese que eu só quero registrar a movimentação, mas não quero usar a interoperabilidade. Eu quero baixar o arquivo e peticionar como usuário externo. Foi aquela que eu falei com vocês. Eu disse, olha, guarda aí a informação que já eu vou discutir. Se por acaso eu tivesse um vídeo, se por acaso eu tivesse um áudio, eu ia registrar aí a remessa parcial, iria selecionar não protocolar no PJE online e fazer o download desse vídeo, desse áudio, e fazer a juntada deles como usuário externo no PJE, no próprio sistema do PJE. Acessaria o PJE, entraria no painel do representante processual, selecionaria processo, outras opções, petição. Selecionando petição lá, eu junto os documentos que eu desejo que sejam em áudio e vídeo e faço a remessa. Essa seria uma forma. A outra forma de fazer isso seria tentar fazer pela própria interoperabilidade, mas correndo o risco de ocorrer erro por conta das instabilidades, não nossas, mas do próprio PJE, aquilo que a gente já discutiu. Certinho? Então essa não peticionar no PJE seria para que eu utilizasse dos métodos tradicionais de remessa, que é baixar o arquivo, fazer o PDF e remeter como usuário externo. No nosso caso, a gente está fazendo uma complementação, né? Lembre-se da história que a gente inventou aqui agora, de que foi o laudo que demorou, algum documento que faltou eu juntar, eu vou fazer um peticionamento complementar. Seleciona complementar. A opção seguinte, está logo dizendo aí, número do processo PJE para complementar. Ele me dá como primeira opção o processo que já está vinculado a esse procedimento. Eu fiz a remessa anterior, então ele pode vincular esse procedimento. Mas seria possível que eu quisesse juntar essa minha peça nova num outro procedimento que não esse, vinculado a outro processo, vinculado a outra situação. Então aí seria a opção de eu selecionar outro processo. Seleciona aí. E aí quando ele disser outro processo, informe o número do processo. Pode ser qualquer processo, inclusive que já exista no PJE e que não tenha sido protocolado pela interoperabilidade. Pode ser qualquer outro processo. Ele vai fazer um peticionamento naquele processo. Não é o nosso caso. A gente quer nesses mesmos autos. Então a gente vai selecionar o número que ele já está indicando. Seleciona aí. Prontinho. Beleza. E aí ele vai me perguntar. Constatada a prática de infração penal, a gente está falando de um auto de prisão flagrante. Sim. Apontada a autoria delitiva. Não é isso? A materialidade, já tinha falado, né? A autoria delitiva determinada. Perdão. Pulei um. Isso aí. Motivação, a gente falou do furto, pode botar ambição aí.
Pronto. Modus operandi, outros. Arrastão pode ser. Não seria bem a modalidade, mas só para a gente preencher. Complementação, né? Juntada de laudo pericial, pode ser. Complementação de comunicação de prisão. A gente já sabe que essas observações são só para uso interno. Despachar. Ele vai carregar aí direitinho e vai me apresentar aquelas mesmas 4 telas. Pronto. Selecione 2 documentos aí como se fossem os laudos. Só 2. Pronto. Selecionei, já estão todos assinados, a gente já viu. Próxima tela. A próxima tela, ele vai gerar o arquivo, vai verificar se esse tamanho é admissível no PJE. É um arquivo admissível no PJE? É. Pronto, ele já gerou e vai dizer assinado? Não. Eu poderia assinar de novo aí de forma direta pelo assinador SERPRO no PPE, mas vamos dizer que o assinador SERPRO não está funcionando. Deu erro, deu chabu, não funcionou hoje, deu problema para mim. O que é que eu vou fazer? Vou baixar o arquivo e fazer a assinatura offline. Como é que eu faço essa assinatura offline? Eu vou clicar nesse botãozinho aí, nessa setinha apontando para baixo, que ele vai baixar o arquivo, e eu vou selecionar uma pasta onde eu quero que ele faça o download desse arquivo. Vai, clica aí, pronto. Ele fez o download do arquivo, baixou a pasta, pronto, tudo certinho. E aí agora eu vou acionar o meu assinador PJE Office. E eu estou na frente, deixa eu ver, consegue aparecer aí? Pronto, fiquei de lado, vai lá, eu acho que está aí. Seleciona aí, tá? Clica aí, PJE Office, pronto. Assinar offline, pronto. Selecionou assinar offline, é um PJE Office que eu seleciono assinar offline. Quando eu seleciono assinar offline, eu pego, parece que não aparece para vocês, né? Não tem problema, eu explico passo a passo e o Rodrigo vai fazendo. Seleciono na pasta onde eu salvei o arquivo, seleciono o arquivo, pronto, perfeito. E faço a assinatura. Depois que eu seleciono o arquivo, ele me pergunta aonde você quer salvar o arquivo assinado. E aí eu seleciono de novo a pasta. E aí pronto, cliquei, ele vai dizer assinou, pronto. Quando ele der que assinou, eu vou clicar na setinha para cima. É triste que vocês não estão vendo, mas serve para memorizar aí no passo a passo. Setinha para cima, eu clico em selecionar o arquivo. Pronto. Quando eu clico em selecionar o arquivo, vou na mesma pasta que eu selecionei para gerar o arquivo assinado. Ele vai ter a terminação própria, né? P7S, salvo engano, P7S. Aí eu seleciono, ele vai aparecer aí. Na hora que eu selecionar, ele já aparece aí na tela salvar. Perceba, pessoal, se eu não selecionar o mesmo arquivo, se eu selecionar um arquivo diferente, seja no tamanho, seja no formato da assinatura, ele não admite, ele daria erro. O sistema não admite que eu faça o download de um arquivo, assine outro e tente fazer a juntada de um arquivo diferente. Isso é uma trava de segurança para evitar que vocês acabem remetendo um arquivo diferente do que aquele original. Então vocês viram que demorou alguns segundos, foi o sistema fazendo a conferência se o arquivo que estava assinado digitalmente era o mesmo arquivo que eu tinha baixado antes. Então ele disse que sim, aí agora já aparece ó, assinado sim. E a opção que antes eu tinha de fazer o upload ali nas setinhas desapareceu. Eu agora só tenho a opção de fazer o download. E a barrazinha verde que tinha antes ali, ó, assinar SERPRO, ela não aparece mais. Por quê? Porque o arquivo já está assinado. Então eu não assino 2 vezes o mesmo arquivo. Certinho? Vamos avançar. Pronto, eu estou na tela 3. Fecha aí, Rodrigo. Fechou, parei. Fui fazer qualquer outra coisa. Vou retornar agora para poder fazer o meu procedimento. Clica de novo no aviãozinho. Ele retorna da tela 3. Está vendo aí? Sempre ele salva da etapa onde eu parei. Opa, mas agora a tela 3 está muito diferente do que a gente estava acostumado. Ele não me dá a opção de selecionar jurisdição, não me dá a opção de selecionar competência, assunto. Por quê? Porque esse é um peticionamento complementar. Eu já selecionei tudo isso no meu peticionamento inicial. Essa só é uma juntada num processo que já existe. Então o que ele está fazendo, eu não preciso selecionar uma nova comarca, eu não preciso selecionar todas as opções que eu fazia na primeira vez. Eu só vou selecionar aqui agora se isso é uma resposta a uma solicitação do judiciário, eu fui intimado a alguma coisa, e aí eu vou dizer se sim ou se não, se é espontâneo ou se é em resposta ao judiciário. Se for em resposta ao judiciário, eu vou indicar
qual é a resposta que eu estou dando, qual é o protocolo que foi enviado e ao qual eu estou respondendo. Se não for o caso, e não é o nosso caso, eu vou selecionar não, ele vai omitir, vai ocultar essa seleção. A outra coisa que eu preciso selecionar é o grau de sigilo. A gente já aprendeu o que é que significa cada um deles, e pode ser que essa petição em específico tenha um grau de sigilo maior ou menor do que aquele inicial do meu procedimento. Então eu torno a selecionar aí, no nosso caso foi segredo de justiça, vamos manter o mesmo, passo para a próxima etapa. Avançar, a última etapa é só a certeza de que eu já fiz o meu procedimento e concluir. Aí de novo a gente vai aguardar a conexão, pode levar até 8 minutos. Dessa vez foi super rápida, super célere e retornou de novo a resposta. Tá vendo aí? Comunicação efetuada com sucesso. Fecha aí, mostra lá. Pronto! Apareceu, volta ali, Rodrigo. Você tá muito rápido. Tá apressado você? Tá nervoso? Hoje não tem jogo de Copa. O que aconteceu, meu filho? Por que essa pressa toda? Calma, calma. Tá vendo? Tá nervoso, quer ir embora, o horário dele, tá apressadinho. Meu Deus do céu. Essa criança tem muito que aprender. Jovem criança do verão. Vamos lá. Olha aí, pessoal, o protocolo apareceu. O protocolo mudou. Observe, o número é outro? Não. Por que o número não é outro? Porque eu estou só fazendo um peticionamento complementar. Então ele não gera novo processo. Ele dá uma petição, dá um complemento naquele processo que já existe. Então o número de protocolo, ou seja, o número do processo é o mesmo. Pô, mas o número de processo é o mesmo e eu não tenho comprovante, então? Tenho sim. Clica ali no hintzinho, finalmente chegou na hora. Pronto, tá vendo, garoto? Dá uma explicação pra gente chegar lá, entendeu? Esse jovem senhor que a gente vê aqui, tão ainda infantilizado, já uma pessoa já com certa idade, não sabe aguardar o momento exato de fazer as coisas. Baixa aí. Pronto, salvou o documento. Observe que ele registra agora. Não sei se vocês se recordam, salvo engano, foi às 16h49 o nosso primeiro protocolo. E agora ele vai registrar agora, ó, às 17h05. Observe que como a gente já tinha explicado todos os detalhes, como foi rápido a gente fazer de uma etapa para outra. Novamente protocolado por doutora Heloísa, porque ela é a representante máxima da nossa instituição. Sobe aí, para a gente mostrar que não é o mesmo procedimento. Ele aí já vai me informar, ó, o mesmo número de processo, mas só que a gente está falando de remessa parcial, petição, e a gente já está falando da complementação. Percebem aí que aí já está diferente? As outras informações, ó, ele já agregou, já trouxe para mim tudo direitinho. Certinho? Beleza? Tudo correto? Show de bola! Pode fechar. Então, e se eu precisar desse comprovante? Se eu precisar desse comprovante, eu vou em anexos também. E a gente vai ter o primeiro comprovante de protocolo e o segundo comprovante de protocolo. Então, os dois aí estão registrados, tá vendo aí? Recibo de protocolo de envio pelo PJE, tudo direitinho. Volta lá em movimentação. Na movimentação também está ali o martelinho, significando que foi enviado via interoperabilidade. Então aí os dois registros, tudo ok, tudo perfeito. Certinho? Já aprendemos a fazer o inicial, o complementar, e agora vamos fazer de conta, como eu dei o exemplo, aí foi um furto, certinho? E o indivíduo preso em flagrante acabou por declinar o endereço do local que ele costuma revender os objetos dele. Ele costuma furtar e tem uma loja de celulares que ele diz que é sempre onde ele vende vários aparelhos furtados. E aí vamos dizer que nesses autos aí, o delegado entendeu por bem representar por uma busca e apreensão nessa loja. Ele tem 10 dias para concluir, ele representou logo aí, vamos fazer uma representação, porque não vai ficar junto com a comunicação, mas vai precisar ser processada em autos apartados, que é a representação pela busca e apreensão que eu vou querer cumprir nessa loja que seria a receptadora desses objetos furtados. Então, movimentação de novo, despachar. A minha opção agora continua sendo uma remessa parcial, já que não é a conclusão do inquérito ainda. O que eu quero é um peticionamento complementar em relação a ele, né? E aí, o meu tipo de peticionamento agora não é inicial, porque eu não quero que caia por distribuição, sorteio de novo,
Não é complementar, porque eu não quero que seja juntada nos próprios autos que já estão aí. É vinculado. Por quê? Porque eu quero um novo processo, mas é um processo em apenso. Um processo que deve ser apreciado por um juiz prevento, o juiz que já apreciou a comunicação dos autos de prisão em flagrante. Então eu seleciono aí vinculado e ele me dá a opção, número do processo para vincular. E aí eu posso vincular qualquer outro processo, naquele exemplo que eu citei antes, poderia ser um peticionamento vinculado a qualquer outro processo que já exista no PJE, não precisa necessariamente ter sido protocolado pela interoperabilidade, ou eu posso selecionar o mesmo processo que já foi aquele que a gente criou, é o que ele me dá como opção primordial, é o que eu vou selecionar. Pronto, selecionei. Constatada a prática da infração penal, sim, a gente já tem o furto, né? E aí ele de novo, materialidade delitiva, já tem? Sim. Eu até poderia colocar aí não, porque eu estou querendo fazer uma busca e apreensão para complementar, mas como ele está se referindo aos autos principais, eu colocaria assim, né? Autoria, de novo, eu poderia dizer que é conhecida, sim, porque eu já tenho alguém que foi preso. Se eu colocasse que era não, poderia ser, porque eu estou querendo ver quem é que é o dono da loja, quem é que é o receptador, mas em tese, vamos colocar determinada, porque já foi identificada. Motivação continua sendo ambição, do mesmo jeito. Não é? Aí a gente tinha selecionado antes, eu acho que foi arrastão, não foi? Vamos imaginar aí outros, para a gente não se demorar muito sobre isso, eu poderia ter colocado aí associação criminosa, alguma coisa nesse sentido, né? Outros, aí vamos dizer aí qual é, não, porque a gente não chegou a formar a associação, só dei como exemplo, mas vamos dizer aí, revenda de aparelhos celulares subtraídos. Pronto, então é uma menção ao que eu quero dizer. E aí, observações, das observações eu vou colocar protocolo de representação por busca e apreensão. Por quê? Porque esse é o meu controle interno para mais tarde eu saber do que é que ele se refere. Despachar. Ele vai abrir a mesma tela, só que agora ele abre uma coisa legal, que eu não havia comentado antes. Observe que quando a gente fez complementar, ele só me deu a opção de 4 peças, que foram as 4 que eu não tinha enviado originalmente. Por quê? Porque era complementar os mesmos autos. O sistema impede que eu remeta as mesmas peças que eu já remeti. Eu só posso remeter peças novas ou peças que eu ainda não tenha remetido, se eu estiver fazendo um peticionamento complementar. Mas já num peticionamento vinculado, que é esse caso, são novos autos, é um novo apenso, então eu posso repetir as peças. É possível, porque agora vamos imaginar que seja a minha representação pela busca e apreensão, e eu instruir essa minha representação pela busca e apreensão com o auto de apreensão que eu já apresentei na comunicação em flagrante, com o interrogatório do acusado dizendo que vende para tal ou qual loja, então eu posso repetir essas peças. O sistema me admite selecionar todas as peças novamente, mesmo que eu já tenha remetido no procedimento inicial. Mas só porque eu selecionei vinculado. Se eu tivesse selecionado complementar, isso não seria possível. Certinho? Vamos lá, seleciona. Então agora, eu tinha deixado 4 em branco, vamos selecionar tudo, todas de todas. Pronto, fazer um arquivo diferente daquele primeiro, com tamanho diferente, com documentos diferentes, como se fosse realmente uma representação pela busca e apreensão. Então, avanço. Observe que dessa vez ele não deu nem aquele erro de peça não assinada, porque eu estou partindo de peças todas que eu já assinei. A gente já deixou mais fácil, já tudo assinado, para tornar a aula mais dinâmica, a gente não perder tanto tempo repetindo processos dos quais vocês já estão acostumados. A gente tentou mostrar situações novas, situações inovadoras. E por que você está repetindo 3 vezes? Bastava falar para justamente fixar os conhecimentos que a gente está treinando agora. Certinho? A gente já viu como é o assinador offline, como a gente já está fazendo a última modalidade, vamos fazer pelo online, o assinador SERP. Então ele vai assinar, a gente já sabe o que significa cada uma delas, vai abrir aí o assinador, ele vai dizer, ó, o assinador está offline, autorize, ele carrega sozinho, não precisa de nada disso, ele já disse, está online, aí eu vou em assinar. Prontinho, cliquei, gravando o documento assinado, ele já está gerando o arquivo, já está lá, assinado. Pronto. Observe que a gente fez as 3 vezes e eu não precisei digitar a senha, porque eu digitei a senha no primeiro acesso. Ele já salva a minha senha e faz nas próximas.
Obviamente que se eu desligar o computador, se eu retirar o token, ele vai pedir no próximo acesso a senha novamente. Mas como a gente está fazendo na sequência, ele não pediu. Apareceu já ali em cima o botãozinho, ó, assinado sim. A opção de fazer upload de peças já sumiu. A opção de fazer a assinatura do assinador certo também sumiu. Por quê? Porque ele já está comprovando que está assinado eletronicamente. Vamos avançar? Pronto! De forma semelhante ao que aconteceu na primeira tela, mas observe aí, a gente vai selecionar as nossas opções. Vamos lá. Seleção, Salvador. Pronto. Eu já tenho. E aí, por que eu estou selecionando tudo de novo? Porque agora a gente está fazendo, ó, inquérito policial, pronto, pode ser. A gente está fazendo em relação ao inquérito, embora não seja a conclusão do inquérito, a gente já está fazendo em relação a ele. De forma semelhante, o que é que ele está me dando aí? A opção de eu carregar as informações, porque, embora eu tenha um pedido de distribuição por dependência, poderia ser que fosse conexão, continência, eu dei outro exemplo aqui, então eu poderia ter alguma relação que não correspondesse à mesma competência que eu tinha selecionado no primeiro momento. Seria a distribuição, o que quer que seja. Aí ele me coloca na opção de carregar de novo todas essas opções. Beleza? E aí tá demorando, por quê? É problema no PPE? Não. É problema no PJE? Não. É a comunicação entre os dois sistemas, e a gente sabe que tem uma certa instabilidade, então ele pode estar instável. Há momentos em que isso funciona de forma mais célere, mais dinâmica, eles se comunicam de forma mais veloz. Às vezes, pelo horário, pelo momento que o pessoal costuma peticionar mais, ele acaba criando uma conexão mais lenta. Ele me deu aí um retorno, ó, o serviço PJE encontra-se indisponível. Então eu vou fazer o quê? De novo tentar, ele deu erro, ótimo. É a oportunidade da gente ver, olha, pronto, carregou de novo, ele fez. E aí, como é que da outra vez demorou tanto e deu erro e agora foi tão rápido? Eu acabei de explicar, é instabilidade. O sistema às vezes fica instável, então a gente precisa continuar tentando. A gente tinha selecionado furto, não foi? Pronto, pode ser furto, pode botar receptação, só pra gente botar um outro tipo penal aí, não ficar sempre no mesmo. Receptação, pronto. Selecionou aí, ele aceitou? Aceitou, prontinho, passa adiante. Tem outras demais assuntos? Não, eu não vou botar, pra gente ver que não é obrigatório. Eu não preciso sempre selecionar um outro assunto, basta ser um só. Pronto. E aí agora, eu vou selecionar de novo pra... Ah, sim, o Rodrigo tá me lembrando aqui. No assunto principal, eu tenho um asteriscozinho que evidencia que é obrigatório o preenchimento daquela aba. Só que nos demais assuntos eu não tenho esse mesmo asterisco. Justamente foi o que eu tentei provar dessa vez. Ele não é um preenchimento obrigatório. Eu posso ter outros assuntos ou não, mas um assunto principal eu sempre tenho que selecionar. Certinho? Isso vai determinar os tipos de opção que eu vou ter como as competências vão variar de acordo com o tipo de seleção que eu fizer do assunto principal. Certinho? Como agora a gente já está falando de uma situação que não é flagrante, a minha distribuição não vai ser mais para o núcleo de prisão em flagrante. Eu estou falando de um crime organizado, eu estou falando de algum tipo penal em específico que demande ou que tenha na previsão da lei orgânica da magistratura uma vara específica? Não. No nosso caso vai ser a vara crime comum. Então, seleciona a vara crime comum, pronto. Prioridades. Pronto. Nessa hipótese agora, a gente tem alguma prioridade? Não, a gente não está falando do réu preso, não está falando de nada. A gente até poderia botar réu preso, porque se a gente está pedindo em apenso, a gente está dependendo dela para concluir a investigação, vamos selecionar réu preso. Mas eu poderia também não selecionar nenhuma prioridade. Seria uma possibilidade. Certo? Fechou aí? Grau de sigilo. Pronto. Daquela vez eu selecionei segredo de justiça. Agora eu já estou falando de uma cautelar, eu vou pedir um sigilo mais alto. Eu vou colocar, como a gente está falando de busca e apreensão, sigilo mínimo. Não precisa um sigilo mais alto não, baixa mínimo. Órgão de origem, eu já sei que sempre a minha escolha é Polícia Civil do Estado da Bahia. Não muda. Polo ativo, a gente colocou o 7º do Rio Vermelho, não foi? Então novamente, Rio Vermelho aí, vou colocar uma opção, tá aí, pronto. Polo passivo, ele já está me apresentando, que é quem a gente tem, só avançar. Pronto, concluir. Vamos lá para o nosso último exemplo. Pode levar um tempinho maior, a gente vai aguardar. Vamos ver se ele retorna tão rápido quanto retornou os outros. Mas vocês já sabem que ele pode demorar
e acaso ele não retorne com a informação, não é para clicar automaticamente em concluir. A gente deve aguardar, apertar F5, atualizar nossa tela e verificar se nos anexos não foi juntado o comprovante. Certinho? Só assim a gente vai ter certeza, e se ele não tiver o comprovante a gente tenta novamente. Beleza? Mas a gente já sabe que pode levar um pouquinho de mais de tempo. Ok? Prontinho! Concluiu o nosso terceiro procedimento. Olha ele aí de novo. Retornou com a informação correta, informando que o peticionamento foi completo. Fecha aí. Agora ele registra uma nova movimentação. E essa nova movimentação tem um protocolo diferente. O número desse processo mudou em relação ao anterior. Por que mudou? Porque agora a gente fez o processo em apenso e não a juntada de um documento nos mesmos autos. Então, como ele é um processo vinculado, ele tem uma nova numeração. Então aí a gente já tem o protocolo do processo original e o protocolo do processo vinculado àquele, né? O que está apenso a ele. Vamos lá olhar, ver se chegou direitinho. Olha aí. Pronto, na sequência, está aí comunicado, tudo direitinho, envio no PJE, vamos baixar, vamos visualizar, ver se ele entregou corretinho. Olha aí, recibo de entrega, tudo certinho, sétima, Rio Vermelho e tal, tudo direitinho, tudo corretíssimo. Ok aí? Dúvidas, dívidas, algum problema? Nenhum. Fechadinho? Pronto, fecha. Volta lá nos apensos, nos anexos. Vamos ver se ele juntou. Olha aí se ele juntou nos anexos. Prontinho. Tá vendo aí? Juntado também no anexo. Tá mandando você fechar a porta, rapaz? Vai lá fechar a porta. Não interrompe não. É pra você fechar a porta, presta atenção. Vamos lá, fechou. Tá vendo aí? O outro aqui ficou o dia todo aqui, não ajudou em nada. Na hora de fechar a porta ele não se dá o trabalho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ave Maria. Ai, ai. Mas tá aí registrado? Juntado aí? Pronto, show de bola. Como é que tá aí? Segunda remessa parcial, protocolo, tudo bonitinho, o horário do envio, o horário certinho, completo. Perfeito, pessoal. Pronto, a gente fez uma remessa inicial, a gente fez uma remessa complementar, a gente fez agora uma remessa vinculada. Prontinho, com essas três a gente conclui, a gente comprova a remessa dos procedimentos no judiciário com sucesso, com louvor. É importantíssimo dizer, essa é uma grande conquista para a Polícia Civil como um todo, para a Polícia Judiciária do Brasil. A Bahia foi o primeiro estado do Brasil a concluir a interoperabilidade entre o PPE e o PJE. Então, isso é um motivo de orgulho para todos nós, servidores da Polícia Civil do Estado da Bahia, e eu compartilho essa alegria com todos vocês. Então, uma grande vitória, um momento ímpar para todos nós. E vocês agora têm a possibilidade de usar isso aí no conforto da sua unidade, com menos dor de cabeça, com menos confusão, com menos estresse, e de uma forma em que a gente faz a ação do nosso sistema, a partir do nosso sistema. Isso é muito importante. Então é um motivo de orgulho de todos nós, né? E que a gente tem muito a agradecer também dessa parceria tão salutar que a gente teve com o Ministério da Justiça, com a Senasp, né? Com a DGI, que foram os importantes assim, protagonistas no desenvolvimento desse sistema. Também é fruto de uma parceria muito salutar que a gente teve com o TJ, com a SETIM, a Secretaria de Tecnologia do TJ também, que permitiu esse desenvolvimento, e uma interoperabilidade é uma ponte, então a gente precisa dos dois lados participando, não é só um lado. Isso é muito importante a gente dizer, eu faço questão de deixar registrado. É um trabalho feito a muitas mãos, muita gente se esforçou e permitiu que hoje isso fosse uma realidade. Então temos muito que agradecer, tanto à estrutura do Ministério da Justiça, da equipe CERF, do DGI e de todos que trabalharam do lado de lá nesse desenvolvimento. Temos que agradecer muito à doutora Heloísa, que bancou desde o primeiro momento, acreditou que isso era possível, e hoje a gente vive uma nova realidade da Polícia Civil. E temos que agradecer também ao TJ, né, na representação dos seus dois presidentes que acompanharam todo o processo, o doutor Lorival, o desembargador Lorival e o desembargador Castelo Branco, que foram assim também patronos de todo esse processo, para que a gente chegasse nesse momento
de grande alegria, de grande vitória, de grande autonomia para a nossa instituição. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora nessa aula maçante aqui, o professor chato, conversador, piadista maluco, né? Os dois auxiliares, os três auxiliares aqui, mas a culpa não é de Anderson não, Anderson brilhou, mas o resto aqui, Ave Maria, não dá meio, mas que estão aqui suportando junto comigo esse tempo todo. Aí, ó, fica lá dentro bala aqui, ó. Aí, aparece aqui todo mundo para dar oi, vem cá. Aqui, vamos outro aqui, chega também, Anderson, todo mundo aqui, pronto. Então, todo mundo que acompanhou até o final essa nossa gravação, eu agradeço por demais e nos vemos nas próximas evoluções do sistema, nas próximas oportunidades. Muito obrigado, um bom descanso a todos vocês e estamos sempre às ordens, tá bom? Proteger e servir sempre, galera. Até mais.